Se você quiser ganhar massa muscular, deve consumir mais calorias do que você gasta. Já se o seu objetivo for perder gordura, você deve consumir menos calorias do que você gasta. Mas como descobrir quantas calorias você gasta? É justamente essa pergunta que vamos responder na aula de hoje. E aí, gente, meu nome é Matheus Lima, sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula desse mini curso do canal Vida com Shape. Na aula de hoje você finalmente vai aprender a calcular o seu gasto energético e é a partir dele que você vai aplicar um déficit, caso o seu objetivo seja perder gordura, aplicando o que eu te ensinei lá na aula 2, ou então aplicar um superávit, caso o seu objetivo seja ganhar massa muscular, aplicando o que eu te ensinei na aula 3. E aí, para que você consiga entender tudo direitinho, eu vou te ensinar o que é esse gasto energético, quais os seus componentes e, por fim, como você pode estimá-lo. Gasto energético é o total de calorias gastas pelo seu corpo. Então, lembra daquele conceito que eu te passei lá na aula 1 de balanço energético, que é a diferença entre a quantidade de calorias que você consome e a quantidade de calorias que você gasta? Essas calorias gastas é justamente o seu gasto energético. E como eu falei também lá na aula 1, ele é formado pela sua taxa metabólica basal, pelo seu nível de atividade física e pelo efeito térmico do alimento. A taxa metabólica basal é a energia que o seu corpo utiliza para manter suas funções vitais básicas, como manter sua temperatura corporal, controlar seus batimentos cardíacos e por aí vai. Ou seja, é a energia que você gasta sem fazer nada. Se você simplesmente acordar e permanecer deitado olhando para o teto, a energia que você vai gastar é a sua taxa metabólica basal. E existem diversos fatores que podem influenciar nesse seu nível de taxa metabólica basal, sendo os principais dele sua composição corporal, ou seja, se você possui mais gordura ou mais músculo, seu gênero, ou seja, se você é homem ou mulher, sua idade, seu peso e a sua altura. Já o nível de atividade física, ela contempla tanto as atividades que você realiza no seu dia a dia, na sua rotina, quanto as atividades físicas de exercício que você pratica. Por último, temos o efeito térmico do alimento, que é a energia que o seu corpo gasta para digerir, absorver e metabolizar os alimentos que você consome. E aí, a proteína é o macronutriente que possui um maior efeito térmico, seguido pelos carboidratos e pelas gorduras. Mas nós não vamos utilizar esse efeito térmico do alimento para calcular nosso gasto energético. Então vamos focar na taxa metabólica basal e no nível de atividade física. Primeiramente, então, a taxa metabólica basal. Existem diversos métodos para calcular essa taxa metabólica basal e os que conseguem determinar esse valor com maior exatidão tem o que a gente chama de padrão ouro, sendo que eles utilizam equipamentos que são extremamente caros. Porém, a partir desses métodos que são padrão ouro, surgiram algumas fórmulas para calcular essa taxa metabólica basal, que apesar de não serem tão exatas, tão precisas quanto esses métodos padrão ouro, elas têm o benefício de serem gratuitas, então elas são acessíveis a qualquer pessoa e além disso você consegue determinar o seu gasto energético de forma extremamente rápida. Eu vou te mostrar uma dessas fórmulas, que é a fórmula de Harris e Benedict, que normalmente ela dá uma superestimação do seu gasto energético, ou seja, ela determina que o seu gasto energético é um pouco maior do que ele realmente é. E aí, depois eu te mostro como consertar essa superestimação. Mas apesar disso, ainda é uma das fórmulas mais utilizadas, se não for a mais utilizada, e particularmente é a que eu utilizo. Então, existem duas fórmulas, uma para homens e outra para as mulheres. E ambas as fórmulas utilizam peso, idade e altura para fazer esse cálculo da taxa metabólica basal. Por exemplo, um homem, vamos chamá-lo de João, com 20 anos, com 75 quilos e com 1,75 m, pela fórmula de Harris e Benedict, teria uma taxa metabólica basal de 1.838 calorias. Já uma mulher, vamos chamá-la de Maria, com 20 anos, com 60 quilos e com 1,60 m, segundo a fórmula de Harris e Benedict, teria uma taxa metabólica basal de 1.489 calorias. Após descobrir essa sua taxa metabólica basal, resta apenas você encontrar qual o seu gasto energético com atividade física. Para isso, o método que eu mais gosto de utilizar
faz uma separação entre aquelas atividades do seu dia a dia, da sua rotina e sua atividade com exercício. Então, primeiramente, você vai avaliar o seu nível de atividade física no dia a dia, sem levar em consideração os exercícios que você pratica. E para fazer isso, você vai utilizar essa tabela. A grande maioria das pessoas se encaixa no nível de atividade física de uma pessoa sedentária. Isso porque a maioria de nós passa a maior parte do tempo sentado, seja trabalhando, seja estudando, sem fazer grandes locomoções, sem ter um grande esforço físico. Então, níveis maiores de atividade física seria apenas para pessoas que possuem uma rotina com uma grande demanda física, como por exemplo, entregadores, que passam o seu dia realizando entregas a pé ou de bicicleta, ou até pessoas que durante o seu trabalho têm que carregar peso ou algo do tipo. E agora você pode estar indignado comigo, tipo, ah não, mas eu treino muito pesado, como assim eu sou sedentário? Mas lembre que agora, primeiramente, a gente está utilizando apenas as suas atividades de rotina. Em seguida, na próxima etapa, eu vou te mostrar como a gente calcula o seu gasto no exercício. Então, você vai pegar o valor correspondente pelo seu nível de atividade física e multiplicá-lo pela sua taxa metabólica basal. Seguindo no exemplo do João, que a gente encontrou que tem uma taxa metabólica basal de 1.838 calorias, a gente vai multiplicar esse valor por 1,2, que é o valor correspondente ao seu nível de atividade física de uma pessoa sedentária. E a gente encontraria o valor de 2.205,6 calorias. Porém, a gente ainda tem que acrescentar a esse valor o gasto do João com o exercício. E para fazer isso, vamos utilizar os METs. METs são equivalentes metabólicos, que representam a taxa metabólica durante uma atividade física. Então, cada exercício possui um MET específico. Para descobrir, então, o valor de energia que a gente gasta durante um exercício, a gente deve multiplicar o nosso peso pela quantidade de tempo, ou seja, pela duração que a gente pratica esse exercício, vezes o MET específico desse exercício. Então, seguindo no exemplo do João, vamos dizer que ele pratica 1 hora de musculação moderada por dia. Então, fazendo 75, que é o peso dele, vezes 1, que é a quantidade de tempo que ele pratica a musculação, vezes 4,5, que é o MET da musculação moderada, vamos achar que o MET do João é de 337,5 calorias. Somando esse número ao valor que a gente já tinha encontrado, a gente acabou de descobrir que o gasto energético total de João é de 2.543,1 calorias. Então, fazendo o link com as aulas passadas, qualquer valor calórico consumido acima desse valor de 2.543,1 calorias, João vai estar em um superávit. Já qualquer valor calórico consumido a menos, ele vai estar em déficit. Mas se você já chegou a essa aula e também assistiu a todas as anteriores, com certeza você já percebeu que são diversas recomendações diferentes, são muitos cálculos que você tem que fazer, o que pode fazer com que você erre alguma coisa no meio do caminho e não tenha o resultado que você espera. Pensando nisso, eu criei uma planilha que, além de te relembrar todas as recomendações que eu citei nas aulas, ela também calcula para ti automaticamente a quantidade de calorias e de macronutrientes que você deve consumir, dependente do seu objetivo. Você só tem que preencher alguns dados lá, muito poucos, e em menos de 2 minutos você já sabe quantas calorias e quanto de cada macronutriente você deve consumir. Então, se você quiser ter acesso a essa planilha, é só você clicar no link que tem na descrição desse vídeo. Ao clicar no link, você vai ser encaminhado ao nosso canal do Telegram e entrando no grupo, você vai poder baixar essa planilha e ter acesso a todas essas funcionalidades que eu te falei. E aí, se mexendo lá, você tiver alguma dúvida, não se preocupa, porque na parte 2 dessa aula, que vai ser liberada amanhã, eu vou fazer um tutorial sobre como utilizar de maneira correta essa planilha. Então, se tu curtiu a aula de hoje, se essa sequência de aulas está te ajudando, se inscreve no canal, que ainda tem muito conteúdo bom por vir e eu não quero que tu perca nada. E me segue também lá no Instagram para acompanhar a minha rotina de alimentação e treino nesse projeto. Tamo junto e até o tutorial de amanhã.